Bom dia! Sabe o que é? Sabe o que está acontecendo hoje? Nesse momento, pode ser boa tarde para você ou boa noite, não importa. Eu não sei se você vai ver esse programa pela manhã ou se você vai ver à tarde ou à noite ou na madrugada. Mas hoje está acontecendo o segundo episódio do Podmiga. Eu estou muito feliz. Parece assim que é um sonho. É o segundo, mas eu acredito que a gente vai ter muitos. Então, vamos lá. Por favor, eu posso pedir assim para os meus inscritos? Vamos. Nos ajude nesse projeto, porque é um projeto que não só fala sobre nós, mas ele vai assim alcançar. Eu acredito nisso, porque a gente vai trazer os inscritos com a gente. Vocês sabem disso, porque a gente quer vocês contando a história de vocês aqui. Então se inscreva no canal. Eu me apresentei dessa forma assim, um tanto grande, não sei se pode falar assim, redundante, mas eu sou a Márcia. E agora vai falar outra maravilhosa, que é outra minha amiga. Pode falar, amiga, fala contigo. Oi, pessoal, tudo bom? A gente está realmente muito alegre, porque é o nosso segundo episódio do Podmiga. E essa minha amiga aqui maravilhosa, sabe? Nós somos juntos, nós estamos juntas nesse projeto, né? Então, assim, o Podmiga é de fato algo que vai dar voz a você. Então, você é inscrito, você é inscrita, né? Conta a sua história pra gente. A gente vai trazer você aqui, tá certo? E, assim, é uma alegria muito grande estar aqui. E vai ter muita coisa boa, hein? Vai ter muita novidade, muita coisa boa. E a gente tá, assim, muito feliz de estar trazendo para vocês. E, ó, o convidado de hoje, amiga, é algo assim, né? Um presente, não é? Para o nosso segundo episódio. Arrasou, a gente tá arrasando. Nosso convidado também vai arrasar. E você também vai arrasar aqui com a gente. Tá bom? A gente conta com vocês. Tá certo? Nesse inteirinho aqui de tudo, eu queria falar, só dar uma reforçada antes da amiga, né, amiga? Sim. Fazer a apresentação, e depois ele vai fazer a apresentação dele, mas a amiga vai dar as honras aí para ele, desse convidado ilustre. Muito ilustre. Eu queria falar um pouco, né, a gente estava até comentando, né, a gente conversou essa semana, a gente já fez assim, a gente, né, foi algo assim muito diferente para nós. Verdade. Pela idade que, assim, eu falo assim, eu posso dizer que a gente está numa melhor idade, mas a gente está vivendo algumas coisas que a gente falou assim, amiga, por que talvez a gente não, mas porque acho que tudo tem o tempo, né, a gente tinha falado dessa questão do tempo, mas também são fases da vida. Talvez hoje, eu e ela, nós temos talvez uma certa bagagem. Maturidade, acho que a palavra também maturidade cabe melhor. E aí eu quero falar um pouco, assim, o que é o Podmiga? Qual é o posicionamento que o Podmiga quer estabelecer? Ele vai ser já um podcast de falar histórias reais, colocar histórias reais de superação, porque a história, todo mundo tem uma história, mas tem histórias reais, verdadeiras, que não é só a história contada, ilustrada, que é tão gostoso de ver, mas as histórias do podcast do Podmiga, elas são reais, histórias de superação que a gente vai trazer, abordando a história de superação minha. Necessariamente não foi a história de superação da amiga, como não é do nosso convidado, como não será uma coisa ou outra em particular, mas não será dos que vão vir aqui, dos convidados nossos, dos amigos, mas dos inscritos. Você que quer falar nesse podcast e vai estar assistindo esse programa depois gravado, não importa, você pode colocar lá, você pode entrar no nosso Instagram, na página do Podmiga, e colocar no nosso direct que você quer vir contar a sua história aqui. E aí você fala, mas é sua mulher? Não, é você, homem, mulher, até a gente comentado, a gente vai dar voz até, sabe para quem? Para o adolescente. Exatamente. Porque tem adolescente que tem uma maturidade já de ter passado coisas que só ele sabe, e às vezes ele acha que ele está no caminho perdido. Ele está perdido no caminho, que ninguém vê ele, não, mas você é visto também. Né? Não é porque, assim, da nossa idade, não tem a ver com idade, tem a ver com aquilo que está dentro,
né? E que, de repente, aquilo, pôr aquilo para fora, vai te trazer um divisor de águas na tua vida. Ou não, você só quer compartilhar porque ela pode ser útil. E um adolescente falando com outro, hein? Já pensou? A gente quer fazer... vou fazer agora. Você, adolescente, 14, 15, 16, 17, 18... até os 18, vai. Porque depois já a gente passa para a idade mais jovem, mais moço. Mas você até os seus 17 anos, que tem uma história, se inscreve aqui. Se inscreve para vir contar, para dividir isso com outros jovens da geração de vocês, porque vocês falam na linguagem de vocês com eles. Então, eu quero deixar esse convite. Se inscreva no canal. O posicionamento do Podmiga, o podcast Podmiga, é isso. Histórias reais de superação, que vão evidenciar muito, mas muito para a cidade e para o Brasil, para o mundo. Eu tenho um objetivo, a amiga também. A amiga vai falar, mas o nosso objetivo ele é comum. Ele não está... A nossa caminhada e o que a gente pensa, ela vai e ela não faz nem assim. Elas vão andando e termina no mesmo foco. É isso que eu e a amiga pensou, e quando a ideia veio dela, foi assim que nasceu esse projeto do podcast, o Podmiga. Isso aí, amiga! Aí vamos seguir em frente. Olha só, pessoal, Podmiga, ele é voz, ele é verdade, ele é superação, tá? Esse convite que a amiga fez para você vir falar aqui, contar a sua história, é isso, a gente quer dar voz para você, porque, assim, é verdade, Podmiga tá aqui, são histórias reais, histórias de verdade, né, que vão impactar, que vão tocar o seu coração, tá? E às vezes você pode tirar, assim, aprendizados muito bons para você, né, para quem você gosta, você vai se surpreender aqui. Essa é a verdade, né, amiga? Sim. Você vai se surpreender aqui. A gente pode garantir, né? Só que a gente não faz nada só. E aí, por isso, a gente precisa de você. A gente precisa do convidado. A gente precisa de histórias boas, de histórias reais, de histórias com trajetória, assim, boas, com transformações, porque a gente aprende com a história do outro. Na verdade, o nosso caminhar é um eterno aprendizado. E aí, isso que a gente quer fazer aqui. Que a gente quer, não, a gente já está fazendo aqui, na verdade. Com a ajuda de todo mundo, uma equipe maravilhosa e com convidados maravilhosos. E hoje a gente tem um convidado, assim, que é um convidado super ilustre. E vocês vão ter o prazer de conhecer a história dele aqui. Uma história riquíssima. É uma história riquíssima, é uma história real, é uma história verdadeira, é uma história que você vai ficar impactado e você vai ouvir do começo ao fim. Porque não é só a história que ele vai contar, sabe? Esse nosso convidado, amiga, ele vai falar, ele com a história dele, ele vai dizer pra você, olha, eu aprendi isso na minha trajetória, meu maior aprendizado foi esse, isso vai te ajudar, entendeu? Ele vai trazer conselhos também pra você, né? E pra gente. Sim. Que é um convidado ilustre, que ele tem bagagem, ele tem autoridade, acima de tudo, para nos ajudar. Nessa história de superação dele, né, amiga? Ele tem autoridade, né? Exato, tem autoridade. Autoridade, assim, né? Você vai gostar. E assim, só uma outra coisa que eu quero falar, que eu acho que não ficou claro quando a gente inicia o programa, porque o podcast, ele é isso. Sim. Ele é como se a gente tivesse... Essa é a ideia. Isso. E se ele não for assim, ele perde um pouco o sentido. E aí, na hora que eu estava falando, um pouco antes, eu acho que eu não sei se eu deixei claro. Dá mais clareza, quando a gente está falando da história de superação, ela não vai estar ligada a uma área ou alguma situação específica. Isso. Ela pode estar relacionada a dinheiro, a questão afetiva, emocional, ou vícios. Fala um pouco. É isso aí. A superação da história de cada convidado, ela é única. E pode ser que a história de superação da pessoa seja, sei lá, no campo emocional, seja no campo de saúde, seja no campo dos vícios. Ela superou. E superação é uma palavra muito forte. Porque superação significa você passou por aquilo. Houve um processo e você superou. E venceu. E você se reinventou. E você venceu. É isso aí. É isso aí.
tá bom? Às vezes você acha que a sua história, ela, sabe, não vai edificar ninguém, que é uma história assim. Não. Analisa a sua história. Desde quando você nasceu, onde você morou, os lugares, as pessoas que você conheceu, as pessoas que você influenciou. Então, lembre de tudo isso. A sua história pode sim edificar as outras pessoas. Seja você mulher, seja você homem, seja você adolescente. Não é isso? Cada um tem a sua vivência e essa vivência é rica. E a gente quer você. Porque isso é ouro, né? Pra gente ajudar as outras pessoas. Até pelo projeto nosso, né? Exatamente. A gente dá um spoiler do que é a história dessa pessoa. Não, ele vai falar. Não é dessa pessoa. Essa pessoa que um dia pode vir aqui. Claro, pode, amiga. Um spoiler que essa história pode estar no livro. Sim, pode, Pode dar? Pode. Porque a minha amiga, vocês não sabem, mas somos nós duas, gente. Não, ela é o cérebro da amizade. Imagina. Ela tudo assim que vocês pensar é ela. É ela. E desde a época da escola, até os meus trabalhos ela fazia, porque eu nem tinha essa... Eu não tenho isso. Eu não tenho isso em mim, mas o que falta em mim tem nela. E eu acho que talvez é por isso que Deus fez isso agora, de unir nesse tempo de idade, porque assim, a gente já tinha identificado isso quando era lá na nossa amizade, e a primeira amiga dela, eu vindo pra cá, naquela situação, e ali a gente descobriu assim, que ela era valiosa para muitas coisas e que eu era para ela. Ela também acha que eu sou valiosa em algumas coisas para ela. Mas é isso, gente. A gente tem alguns sonhos no meio do podcast. Sim. E a sua história de superação pode estar no livro do Podmiga. Olha, já pensou? Ai, meu Deus, é muito sonho. Tem que sonhar, gente. Então, leva gente como a gente tem que sonhar. Claro. Porque o sonho, ele não te limita, não. Você sonha com o céu, porque qualquer coisa você fica ali nas nuvens, nas estrelas, sei lá. Não é não? Agora, pode falar agora, que você quer falar do seu convidado nosso, né? Do nosso convidado do nosso podcast. E, gente, olha... O nosso convidado, ele é uma pessoa muito especial, tá? É uma pessoa muito especial. E, assim, é um homem que ele se tornou uma pessoa muito valiosa. Na verdade, ele vai contar a história dele aqui. Mas é uma pessoa que eu tenho profundo respeito, aprendi a admirar admirar bastante e respeitar bastante. É um cara com muito conteúdo, tá bom? Ele vai trazer aqui pra vocês a história dele, que vai enriquecer muito vocês. E a gente tá falando, amiga... Peraí, uma coisa, eu vou falar só no final o que esse homem representa pra mim. Isso aí. Só no final. Fica até o final, gente. Porque depois que ele terminar de falar e que a gente for fazer as considerações, eu vou dizer o que esse homem significa pra mim. Gente, tem muita surpresa, tá? Fica aí com a gente. E assim... vamos dar, amigas, boas-vindas para o nosso convidado ilustre, César Ávila de Souza. Gente, como vocês estão? César Ávila, eu sou casado com a Márcia, pai da Isabela, pai do César, e hoje eu vim aqui contar minha história de superação. E uma ideia de superação é transformação. E a minha transformação, a minha superação foi na área do vício, né? De todo tipo de droga aí, do crack, da maconha, mais conhecido como cocaína, pó. E assim, a gente vai falar sobre isso. Hoje a nossa proposta é falar sobre isso e falar que tem jeito, tem como e tem um caminho. Muito bem, César, muito bem. Já começou, né? Impactando, viu, né? Olha só os assuntos que nós vamos falar hoje, vai ser hoje, né? A importância que vai ser. Você vai conhecer uma pessoa que é muito boa, uma pessoa que tem muito conteúdo. Fica com a gente, tá? Então vamos continuar. César, queria fazer assim, para as pessoas conhecerem, para nossa audiência conhecer muito melhor você. Então assim, você pode falar um pouco da sua história, assim, onde você nasceu, quantos anos você tem. Você já falou que você é pai da Isabela, do Cezinha, marido da Márcia. Mas assim, conta um pouco mais, onde você morou, onde você estudou, seus pais, né? Episódio, assim, como foi construída a sua família. Você
foi adotado, não é isso? Sim. Então, assim, conta isso aí, contextualiza a sua vida até o ponto em que você teve o problema do vício. Que aí a gente segue. Que depois a gente segue. Isso. Então, vamos lá. É assim, gente, eu morei ali no Brás, né, na região do Pari, então eu cresci ali nessa região. Meus pais, né, me adotaram, eu não tenho muita ideia de como foi essa adoção, meus pais nunca falaram muito, e eu tô olhando para elas porque o diabo tá com elas. Quando for para você, segura aí. Porque ele vai falar muito para vocês, hein, gente? Vai ser Mas muito então, especial. gente, eu cresci, né, nesse ambiente, tudo, então o que eu posso adiantar para você, para vocês também de casa, é que assim, os meus pais, a minha mãe, sempre deu muita condição para mim e para minha irmã. Então a gente nunca teve problemas exacerbados com problema de dinheiro, com problema extremo de, por exemplo, vamos entender assim, de falta de recurso. Então a gente cresceu nesse ambiente. O que acontece? O problema todo da maioria dos jovens, eu acho, que no meu caso particular, eu não comecei no vício por conta de nenhum problema. Eu não sei se isso justifica. Eu acredito que algum dos próximos convidados de vocês que eu indiquei vai ser o Danilo. E você vai ver a raiz dele, né? Então, às vezes a gente quer justificar o porquê a gente faz algumas... Ai, Silvio, eu vou conversar com você, hein? Tá bom, Silvio? Então, porque eu vejo nos podcasts também que os caras às vezes viram pro produtor, viram pro diretor, batem um papinho. Então, eu vou fazer o seguinte, às vezes as pessoas querem justificar as merdas que fazem na vida. Sim. Não acho outra palavra? Desculpa, gente, mas você entende, meu? Eu quero justificar o meu caos, por causa disso. Não, eu acho que não é isso. E talvez o Danilo vai ser a melhor pessoa para isso. Então não houve, para falar a verdade, uma justificativa minha para eu entrar, por exemplo, para o caminho do vício, para o caminho da droga. No meu caso particular, foi a questão da curiosidade. Então, às vezes a gente diz que não, né? Mas vamos lá. Os antigos, eu acho que... sua mãe falava isso, minha mãe falava isso. A gente é quase antiga. Quem com porco se mistura, farelo come. Então é isso. Então, com quem você anda, as amizades que você tem, dita muito quem você vai ser. Então você dizem que galinha que acompanha pato morre afogado, certo? Então você quer ser o quê? Quem você quer ser? O que você quer ser para a sua vida? Então, o que você quer ser, jovem, e aí adolescente, aí molecada, o que você quer ser para a sua vida dita com quem você anda hoje. Você entende? Então, na minha vida particularmente, foi a questão da curiosidade, da amizade. Das pessoas que você andava. Que influenciou. Então, o meu caminho com a droga começou por curiosidade, né? Então, essa ideia da curiosidade é que me levou para um caminho bem complicado, para um caminho bem difícil na questão do vício. Depois houve uma certa desestrutura familiar, então todo mundo, se for avaliar nu e cruamente, sempre vai achar uma desculpa ou alguma coisa, porque sempre vai ter ou uma desestrutura familiar, ou alguma coisa na vida, financeiro. E assim sucessivamente, o que for. Então, o que eu posso adiantar é que eu não vou culpar ninguém pelo meu caos. Eu não vou culpar ninguém pela escolha que eu fiz, porque não tem culpado. Não existe culpado quando uma pessoa faz uma escolha, porque eu sei que o Podmiga não é um podcast que quer falar ou falar de religião, por exemplo. Sim. A ideia não é falar da religião em si, mas o que deu certo na minha vida não foi religião, foi Cristo na veia. E aí a igreja, a associação, aí tudo depois. Mas eu tive um encontro com Cristo, um encontro com Deus, e a gente vai bater um papo sobre isso. A gente vai falar assim, essa hora aí, esse seu encontro com Deus merece assim, né, um tempo muito grande, que é muito relevante na sua vida, é onde começa provavelmente toda a transformação. Mas continuando lá naquele contexto que você disse que as pessoas, né, elas querem, na verdade, né, Márcia,
justificar pelos erros que ela mesma Pelos comete, caminhos que tá ela- tomando. que a gente mesmo comete. É. Então, assim, pensando ainda nesse contexto, César, fala pra mim, qual é a principal mentira que as pessoas contam sobre isso? Ah, vício é falta de caráter, vício é fraqueza, vício é falta de Deus. Qual que é a principal mentira que contam? Então, a principal mentira, eu acho que a principal mentira que contam sobre, eu não vou nem ser leviano na questão, por exemplo, do vício, tá? Mas a pior, cabe um corte, hein, Silvio? A pior mentira que contam é que usar droga é ruim. É a pior mentira que contam. A Márcia fica brava. Eu vou e falo isso na igreja, eu falo aonde você quiser. E eu falo pra você que a pior mentira que contam é que usar droga é ruim, porque usar droga é muito bom. Dá um barato, né? É muito bom, Silvio, é muito bom. Quem fala pra mim que usar droga é ruim é a pior mentira. Corta, Silvio! Mete no corte, põe assim, ó. Usar droga é maravilhoso, diz o entrevistado. Porque é bom, gente. Pensa numa sensação maravilhosa. Porque se fosse ruim, as pessoas não estavam, gente. É Se verdade. fosse ruim, as pessoas não estavam. Verdade. Então, a pior mentira que contam sobre droga e a pior coisa que você fala, por exemplo, pro teu filho, é que fala pra ele assim, ensinar ele que usar droga é ruim, porque não é. Porque o que vai acontecer? Ele vai usar. Se ele tiver a vai curiosidade, se ele tiver a infelizmente. curiosidade, se ele quiser, ele vai pro caminho da droga. E aí ele vai ver que não é ruim. E aí ele vai ver que não é ruim. Pensa comigo num negócio. Gente, pensa comigo. Eu falo pra você a vida toda. Não, por exemplo, tomar água é ruim, tomar água é ruim, tomar água é ruim. Ah, comer maçã é ruim. Aí você vai lá e toma água e gosta. E aí, quem mentiu? Quem mentiu? A pergunta é quem foi que mentiu? Porque falaram pra mim a vida inteira que usar droga é ruim. E aí, quando eu tive um encontro com a droga, não é ruim. Foi aos 14 ou aos 15? Foi aos 14 anos de idade. Eu tive um encontro com a droga aos 14 anos de idade. Eu tive um encontro com a droga, foi com a maconha, né? A gente começa ali pela parte da maconha. Aí pode ser até, tem muita gente que fala, não, existe muito um termo. Na minha época, até hoje eu falo, que por exemplo, eu vou usar o termo da rapaziada, tá, gente? O termo do dia a dia, eu posso estar um pouco passado, mas, fumar um beck não dá nada, fumar maconha não dá nada, é tudo bem, é tudo tranquilo. Ele como é? Uma droga que não traz dano? É, uma droga que não traz É dano. outra mentira, né? Porque Então, traz dano, eu não sim. quero entrar no tema, gente. A ideia aqui não é o tema, de falar se é bom, é ruim, maconha é provado, tem as suas partes. A minha ideia não é essa. Porque tem aquela rapaziada que, na minha opinião, usa uma maconha e para ali na maconha, fuma só um baseadinho, tararã. Tem, claro que tem. Tem uma rapaziada, assim, que usa uma droga e para ali na maconha, tá tranquilo pra ele. Mas Mas me a dá. grande Mas maioria- então, a grande ideia aqui é porque tudo começa, tudo tem um começo. Com álcool? Tudo existe um começo. Não é via de regra, né? Tá. Não existe uma via de regra para que você, por exemplo, comece com a droga. Mas no meu caso, vou falar da minha experiência. A minha experiência foi fumar uma maconha. E aí, quando você começa com a droga, geralmente é um namoro. E como é que é um namoro? Você vê a pessoa uma vez por semana, aí você, depois de uma vez por semana, você começa a ver, por exemplo, deu uma saudadezinha, vamos se ver amanhã? Aí você se vê amanhã. Aí deu uma saudadezinha, vamos se ver na quarta? A gente se vê na quarta. Porque, a princípio, na minha época de namoro, a gente só se via Não sábado era e domingo. assim, Mas depois começa, se vê na segunda, se vê na quarta, aí você vai se vendo. Aonde a pessoa cai numa a primeira descida desse negócio é quando você acha que você tem controle da droga. Aí você fala o seguinte, eu paro quando eu quero. Aí, meu amigo, Aí o negócio se aí o estreita. negócio está degringolado de verdade. Então, no meu caso particular, eu comecei com a maconha. Então, eu comecei com a maconha, e aí a gente começa ali, fumando baseadinho, parará. Só que, você lembra que eu te falei quem anda
Galinha que acompanha pato morre afogado? Então vamos lá. Então, primeiro você começa a andar com certos tipos de pessoa. Então você, querendo ou não, as pessoas se atraem. Gente, é incrível. Eu morei no Brás anos. Até uma idade, não vou falar exatamente, vou pôr um número aqui. Até os 18 anos de idade ali, eu morei no Brás, na região do Pari. E aí eu já estava, por exemplo, usando maconha. O que aconteceu, gente? Eu mudei para o Tucuruvi. Quando eu mudei para o Tucuruvi, as primeiras pessoas que eu conheci foi que usavam droga, gente. Tudo maconheiro. Tudo se atrai. Não fala assim, que as pessoas podem até se ofender. Tudo maconheiro. Calma. Desculpa. Não generaliza. Desculpa. Cuidado. Desculpa. É que a pessoa... Não, a pessoa careta aqui que... Né? Não, mas a gente tem que tomar cuidado com o linguajar, certo? Não, a gente tem que tomar muito cuidado, respeitar todo mundo. A proposta aqui não é o desrespeito, não, é o alerta, é a superação, a transformação. Jamais. Certo? Então, o que acontece? Eu tive contato com pessoas que eu saí de um lugar e não é um lugar. Escuta, vê, pega a visão, né? Que esse menino fala, pega a visão. Não é, Silvio, não é o lugar, é você. Não tem nada a ver com o lugar, é você. Porque eu mudei de lugar, totalmente diferente, e lá conheci pessoas que praticavam a mesma coisa. E aí você pensa que você vai ficar mais tranquilo porque você mudou de lugar? Não. As coisas foram se prolongando. Mas e quando aí, você diz você, é porque você já tá na vibe, não é isso? você já tá, Você já tá por ali. exemplo, indo, né? Já tá fazendo. Você entende? Então, o que acontece? Quando eu mudei para o Tucuruvi, eu comecei... Até eu mudei para o Tucuruvi, por exemplo, para você entender, tá? Fumando maconha. Fumava maconha, comecei todo dia. Mas... Só que quando eu cheguei no Tucuruvi, eu conheci umas pessoas que usavam maconha e aí também usavam cocaína. Então, da maconha, eu fui para cocaína. Foi escalando. Você tá entendendo como é que vai indo as coisas? Uma coisa chama a outra. E aí, dentro desse contexto de usar droga, que eu estava falando para você que usar droga é muito bom, é porque a sensação que a droga dá é uma sensação, gente, é única. E só quem realmente teve esse encontro ou já usou droga entende o que eu estou querendo dizer. Porque choca. Quando eu falo para você que usar droga é bom e o povo fica bravo, é que nem no meu contexto de igreja, por exemplo. Eu falo muito, e aí, gente, pecar é bom? Claro que é bom. E tem gente que fica bravo, não, para nós não é bom. Gente, pecar é bom. Pelo amor de Deus. Como não? Porque se fosse ruim, você concorda, Cida? Se fosse ruim, por que tem que lutar tanto? Sim. Para não cometer. Isso. Você entende? Então é a mesma coisa quando eu falo choca. Por que choca? Porque usar droga é bom e eu vou bater na tecla enquanto viver. Por que usar droga é bom? Porque você vai escalonando a sensação que dá. Então vamos lá. Comecei com a maconha, depois eu fui pro Mas você fica aí, tá? Porque você vai ver o final disso tudo. Isso aí, gente. Fica aí. Você fica aí. Não, eu tô contando primeiro a parte boa, né, rapaziada, do negócio. Porque eu tenho que Isso contar aí. a parte boa do negócio. É isso Opa! É isso mesmo. Porque tem que contar a parte boa do negócio. É. Então, você entende? Vamos lá. A gente teve encontro com maconha, a gente foi indo para essa ideia da cocaína e tal, e barará. E aí, o que aconteceu Porque as coisas, gente, o que acontece? Querendo ou não, essa sensação que a droga traz, você sempre vai querer um pouco mais. Então a droga ela sempre vai te exigir mais, vai exigir mais da pessoa. E você tinha até me falado, é problema de caráter? Eu não quero nem entrar por esse caminho, gente. Não dá para entrar, ser caráter. É muito peso e muito julgamento, não tô aqui para julgar ninguém. Sim. Olha, eu não vou interromper mais que 2 minutos. Pode falar. Sabe por quê? Eu fiquei chocada agora, há um tempo atrás, não é agora, já tem alguns anos, que pessoas que passou a vida toda, assim, foi criado, assim, meio que regrado, ou bem tímido, tal. Aí foi, trabalhou, estudou, tal, até se formou. Aí hoje é um advogado, ou é um médico, ou é enfermeiro, é um dentista, ou é uma pessoa de uma profissão até algumas com profissão liberais, né, que os advogados geralmente podem trabalhar por conta, mas assim, os médicos, você olha pro médico, e eu depois vim saber que tá cheio de gente viciada em idade de 30, 40, 50 anos. Isso
Só pra- Então, gente, mas aí a grande sacada, por exemplo, do meu particular com a droga, que eu te falei, foi Começou maconha, isso. Comecei muito jovem com a maconha, aquela coisa que não pega nada. Depois eu fui ali usar uma cocaína. Mudou de bairro. Mudei de bairro, aí fui usar cocaína. Depois de usar a cocaína, eu tive um encontro com algo que hoje é está marginalizado. destruindo. Não, está destruindo. Para você entender, essa droga é marginalizada pelas próprias pessoas, que aí é do corre, vou usar esse termo, tá? Sim. Não acho outro agora. Sim. Então, por exemplo, eu fui pro crack. Então, como é que eu comecei no crack? Eu comecei colocando pedra no cachimbo? Claro que não. A gente, quem usa droga vai entender o que eu tô falando. A gente começa fumando aquele velho mesclado, que você coloca o crack dentro da maconha para dar uma brisa melhor, porque tem uma hora, gente, que não vai saciar mais. Aquela sensação não sacia mais. Então, o que acontece? Eu fui para o crack. Então o crack começou como na minha vida? Começou fumando mescladinho. E fuma mescladinho de Ele cara, chegou em São Paulo ou ele chegou em Mauá? Ai, gente, já tava em São Paulo, né? Porque é isso que eu tô falando pra vocês, é isso que eu tô falando pro público de casa. O problema eu não... Escuta bem, tá? Ô, Silvio, eu quero bater um papo com você o seguinte, eu não sou o dono da verdade, cara. Eu não tô aqui pra ser o dono da verdade e tal. Você tá dando... Isso é via de regra. Não existe via de regra, não existe o dono da verdade nisso. Foi a minha experiência e foi a minha história. Foi a minha história de transformação na questão de droga, de como eu consegui ser transformado, que o pessoal vai chegar, eu vou chegar nessa história. Isso. Mas para dizer a verdade, a ideia aqui não é ser o dono da verdade, porque às vezes no comentário eles falam assim, mas não tem nada a ver, blá, blá. Ok, super respeito, mas foi a minha história, porque uma coisa foi chamando a outra. Uma coisa foi indo para outra, uma coisa foi indo para outra. E aí o que acontece? Pra gente prolongar aqui, pra gente não ser muito, vou usar a palavra bonita, prolixo. César também é cultura. Pra gente não ficar muito comprido, porque tem mais perguntas e tem algumas conclusões e tal. Tá. O que acontece? O meu último estágio de droga, eu fui, por exemplo, eu montei um Disque Pizza em Mauá. E quando eu montei esse Disque Pizza em Mauá, eu já comecei, aí você tá vendo, uma coisa vai chamando a outra na minha parte, no meu particular, foi que eu montei um Disque Pizza em Mauá, aí comecei a andar com outro nível de gente, aí que já fazia assalto, que já roubava, eu comecei a dirigir povo, aí é outra história, tá vendo como uma coisa vai chamando a outra? Você percebe que uma coisa vai chamando. E detalhe, você sempre trabalhou? Sempre trabalhei, sempre fui super de boa. Então o que acontece? O meu último estágio com a droga, tá, em Mauá, foi o seguinte, isso até a Márcia veio saber depois, mas meu último estágio com a droga, lembra, começou com um baseadinho pela curiosidade, do baseadinho foi pó, e aí e foi indo. O último estágio da droga na minha vida foi que eu tava, por exemplo, eu tinha um Disque Pizza em Mauá, e eu acordava cedo, 9 horas da manhã, com a desculpa de ir limpar o Disque Pizza. Todo dia eu ia limpar o Disque Pizza. Então eu acordava cedo, eu vou usar o termo da meninada de hoje, ia pra loja, que na minha época era boca, hoje é loja, né, Silvio? Hoje é loja, não é boca, boca é antiga. Hoje então eu ia pra loja, então ali eu comprava, por exemplo, maconha, comprava o crack, e eu começava a usar droga mais ou menos 9 horas da manhã. Mas isso não era um dia sim, dia não, eram todos os dias. Então eu fumava ali, tipo, maconha mesclado com crack até mais ou menos 2 horas da tarde. Aí chegava um amigo meu, não posso dar nome porque a gente vai, né? Eu não trabalho com nomes. Não dá nome não. Não trabalho com nomes. Inclusive esse amigo meu, gente, só para eu abrir um parênteses, tá? Depois eu quero falar uma coisa com vocês sobre que não existe ex-dependente, tá? Uma pessoa dependente a vida toda. Ela é ex-usuária, tá? Mas já a gente bate um papo. Disso, vai deixar essa mensagem. Isso tem que ficar bem claro. Então o que acontece? Eu acordava cedo, usava maconha ali das 9 até mais ou menos 2 horas, maconha com crack até umas 2 horas da tarde. Depois das 2 horas da tarde, esse amigo meu chegava. Quando esse amigo meu chegava, a gente já voltava para a loja e buscava crack. Então eu fumava crack mais ou menos das 2 horas da tarde até mais ou menos 6 horas da tarde. Então começava às 9,
vai pegando. Começava às 9, com mesclado, aí a gente ficava até 2 horas da tarde. Das 2 até umas 6 da tarde, eu ficava ali usando um crack e tal, ia pra casa tomar banho. Aí nessa que eu ia pra casa tomar banho, gente, eu ia pra casa, tomava um banho rapidinho e voltava pra pizzaria. Quando eu voltava pra pizzaria, a gente ia pra um lugar que era o Elba, certo? E a gente ia pro Elba, a gente pegava mais ou menos, pra você entender, tá? A dimensão do negócio. A gente pegava mais ou menos uns 5 pinos ali de cocaína, de 5, 6, 10 às vezes, e usava pó das 6 horas da tarde às 8 horas da noite, todos os dias. E aí, do outro lado da rua, tinha uma padaria. Então, com todo esse dia super ligado, certo? Porque a proposta do crack e da cocaína é deixar a gente pilhado e tal, não é a mesma proposta da maconha que deixa a gente mais tranquilo. Então eu ficava muito pilhado. Então como é que você acha que um ser humano desse ia conseguir dormir depois de um dia agitado que nem esse? Então como é que eu ia dormir? Tinha uma padaria do outro lado, então eu ia lá, eu toda hora atravessava. E tinha um negócio na época que eu tomava, que era licor de cacau, um negócio assim. Então eu ia lá, toda hora atravessava e pegava um copo. Atravessava e pegava um copo. Atravessava e pegava um copo e voltava com uma garrafa de cerveja. Aí uma vez a dona da padaria falou assim, ela era nordestina, a dona Marlene, seus usos, ela falava, rapaz, cadê meus copos, homem? Traga meus copos. Silvio, cara, eu fui buscar os copos da mulher. Isso era toda noite. Numa noite, eu voltei para a padaria da mulher com 11 copos americanos de licor com cacau e 8 garrafas de cerveja. Das 8 horas da noite às 10 horas da noite. Aí eu ia para casa com cheiro de bebida na tampa e bom, né? Porque imagina, você beber tudo isso em 2 horas, eu ia embora bom, porque era muita química envolvida, né? Sim. Então ia embora bom pra casa. E aí, tadinha, a iludida da Márcia achava que a bebida. E ela falava, você bebe todo dia? Ela começava, né? Porque mulher, meu Deus, como mulher fala, Jesus. Como fala. E ela falava. Todo dia era um falatório porque era com cheiro de bebida pra casa. Mas mal sabia ela que meu dia tinha começado às 9 horas da manhã. Lembra do baseadinho que eu falei que não pegava nada? Começava só com ele, tá? Vamos lá, tem uma pergunta? Tem, César. Minutinho, vocês vão continuar. Tá. A gente vai ter 35 minutos, então Tá bom. tem mais 25. Tá bom. Você dilui o resto da conversa, tá? Tá, eu vou aqui só mais uma, mas depois você começa, você faz mais 3, tá? Tá Que eu bom. fiz. Tá, aí a outra. Então, Vamos lá, peraí vamos lá. que aí Tá. a gente volta pra gravar. Tá. O negócio é forte. Podemos? Vai. Podemos. Quer tomar água? Tomou. Ah. Gravando. César, é profundo, né? Bom, né? Bem profundo. Profundo mesmo. Pessoal, profundo, não é? Falei pra vocês que vocês iam se enriquecer aqui de conhecimento. E Pra vida, pra você orientar que seja filho, que seja sobrinho, amigos, irmão, né? irmãos, né, amiga? Não é isso? Com certeza. Então, assim, olha, nós vamos ter muitas surpresas Vai, hoje, tá bom? vai ter. Ainda vai ser, assim, tem muita coisa boa. Essa história realmente é muito rica. Ela realmente vai edificar. E, César, eu gostaria de saber, nesse contexto todo, porque assim, gente, quando o nosso convidado diz que é bom usar droga, eu já vi uma explicação que fala o seguinte, que quando uma pessoa usa droga, ela experimenta sensações que sem a droga nós jamais experimentaríamos com o nosso corpo físico. Então, a droga, ela realmente causa um negócio, é um absurdo, é um êxtase muito grande, e aí a pessoa fica dependente. Aí acontece tudo isso aí que o César falou. Mas eu não sei explicar isso, tá? Mas é mais ou menos isso. Então, é um negócio realmente que é atraente. E ainda mais jovem, né, que é muito curioso, igual o César, ele puxou a responsabilidade para si, ele não culpou ninguém. Ele disse que iniciou pela curiosidade.
Então, assim, o jovem, uma das principais características do jovem, né, amiga? É ser curioso. É ser curioso. Então, assim, o negócio não é tão simples, tá? Então, assim, fica com a gente, aprende com o nosso convidado, tá certo? Que a gente tá aqui para isso, tá bom? Para ajudar vocês também. E César, nesse cenário todo, muito, como que eu posso dizer, profundo, muito, né, assim, queria saber, fala pra gente, assim, qual foi o dia que você ficou assim, você falou, meu Deus, eu não aguento mais, tá difícil. E qual foi o pior dia? Você se lembra desse pior dia durante essa sua trajetória, que pelo jeito foram alguns, sei lá, 5, 10, 15 anos, enfim. Foram 20. Né? Então, qual o pior dia? Você lembra qual foi o pior dia nessa trajetória toda assim? Então, por eu não vir de uma raiz, de uma família muito com problemas, e depois eu vim, aí entrei no casamento, eu não tive um pior, para falar a verdade, não houve um pior dia, mas aí, você lembra, a gente numa primeira parte, a gente disse o seguinte, olha, usar droga é muito bom, só que agora, o que ninguém pode esquecer é que existe o preço. Então aí é aonde começa, Silvia, a cobrar o preço. Bom, é bom, mas agora chega o contra-cheque. Porque na minha realidade, o diabo dá com a colher e tira com a concha. Exatamente. Você entende? Então, não houve um pior dia, mas quando você olha para dentro de você e você começa a não ver mais sentido, porque qual caminho a minha vida está tomando? Porque aí vira um negócio sem rumo. Então, o pior dia é quando você olha para dentro de você e você fala, Jesus, e aí? Tá vendo, pessoal? E agora? Como é isso? Então, esse é o problema, porque não tem como. Conscientemente falando, ninguém... por isso que eu falo pra você que é muito complicado falar, caráter. Sim. Não tem como, porque aí chega no estágio que a pessoa não tem força de sair. Não tem mais. Não tem mais. Aí ela não é mais dona dela, porque às vezes tem uma ideia que a rapaziada diz muito, vou até trocar ideia com o meu mano da mesa ali, o jovem, que ele, mano, moleque da hora. E o que acontece, jovem? Às vezes as ideias é a seguinte, eu sou livre. Então a proposta, muitas vezes, é ouvir o seguinte, pra rapaziada que tem em casa, eu vou perder minha liberdade? Meu, você não é livre, cara, você é preso. Não existe liberdade. Eu uso droga, eu sou livre. Não existe liberdade. Porque isso não é liberdade. Por que não é liberdade, gente? Porque, pra dizer a verdade, tudo gira, para uma pessoa que é usuária de droga, tudo gira em torno, tá? Da droga. Então eu quero, por exemplo... está escravizado. Porque a pessoa vai para um rolê, tem que usar uma droga. A pessoa vai fazer o quê? Tem que usar uma droga. Às vezes numa festa de família... Tem que dar um jeito de usar uma droga. Aí, porque a gente tem bem pouco tempo, tem um pregador muito bom, e ele é da Batista da Lagoinha, que chama Lucinho Barreto. E ele aparece... em uma foto dele, tipo, com o dedo no nariz, com a Bíblia na mão e cheirando a Bíblia, fazendo menção disso. Sim. E ele foi super condenado por isso. O Silvio gera um corte aí pro Lucinho Barreto, que ele foi super condenado porque ele estava com uma Bíblia, cheirando a Bíblia. Ele foi condenadíssimo por grandes pregadores, falaram muito mal dele. E foi, para mim, a melhor expressão daquilo. Porque o que ele quis dizer? Só condena quem nunca teve um encontro com droga, só condena quem nunca usou. Isso aí. Você entendeu? Porque falar é fácil. Sim. Quando ele fez aquela imagem anos atrás, Lucinho, quem sou eu na fila do pão? Mas o negócio é o seguinte, é sobre aquilo. Sabe que mensagem que ele estava passando? Em vez de você consumir a droga, consome a Bíblia. Em vez de você ser viciado em drogas, seja viciado em Deus. Olha aí, tá vendo, pessoal? Em vez de você em vez da tua vida girar em torno da droga, gira em torno de Cristo. Eu não estou falando de religião, tá? Tá vendo, gente? Pelo amor de Deus. Não é religião. Eu estou falando porque ele foi condenado numa coisa que, para falar a verdade, só quem tem encontro com droga, só quem é usuário, só quem está passando, só quem tem filho passando, só quem tem marido passando, sabe o que é isso. Irmão. Tá? Então vamos lá. Tá vamos vendo, passar. pessoal? Você tá vendo? É isso. Então, assim, essa história maravilhosa. Então, assim, só para ver se eu entendi, não tem, no caso dele, não teve um cenário específico. Naquele meio da droga, depois de um tempo, começou a ser uma ruína só.
Exatamente. E aí, pessoal, é o seguinte, essa história densa, profunda, rica, que a gente está passando para vocês, que o nosso convidado está passando para vocês, gentilmente, está abrindo o coração dele aqui, começou assim, e ele está nesse estágio ruim, só que houve uma transformação. É isso que a gente quer contar. E agora minha amiga vai conversar com ele. Agora minha amiga vai conduzir essa história de transformação. Fica aí, porque agora tem a solução. Eu estava até pensando em fazer aquela pergunta se teve daquela questão em relação a desistir ou não. Eu acho que essa nem cabe. Eu acho que a pergunta agora que cabe César Ávila, qual foi o momento da virada? Quando você se pegou nessa vida, tipo assim, vamos lá, tal, eu acordo às 9 horas, até não sei que hora eu faço tal coisa, até não sei que hora, tal hora eu faço tal coisa. Quando você viu, você olhou para si e tirou um resumo seu. Quando, tipo, deu aquele impacto, qual foi a hora ali daquela virada de chave? O que foi? Então, a virada da chave, ela aconteceu, gente, para falar a verdade, é o seguinte. O que acontece? A gente ouve, que eu estava brincando aqui, falando que mulher fala. Então, todo dia eu chegava num cenário de muita reclamação, de muito falatório, de muito blá, blá, blá. Você chegava a que horas em casa, mais ou menos? Porque a pizzaria fecha meia-noite. Você chegava a que horas? Chegava 1 hora, 2 horas, né? Sempre numa desculpa de... Mas nunca, sempre voltado ali para a questão da droga, né? Então, era muito falatório. E eu ouvia, tá? Falar... escuta, gente, não é igreja, tá? Tô falando de Cristo. Então, por isso que eu falo que a minha mudança não foi igreja, foi Cristo. Então, o que acontece? Eu ouvia muito falar, Márcia indo para a igreja, e ela falava. Aí, teve um dia que a Márcia falou assim para mim, a partir de hoje, eu não falo mais nada para você, você está nas mãos de Deus. Aí, meu amigo, aí que é o negócio. Quando você coloca as coisas na mão de Deus. Agora tem um grande negócio aqui. Você quer colocar, mas aí você pode até falar, tá? Você que está assistindo o podcast, você pode até falar, eu acho que até cabe, depois ver, o Silvio vai ver isso, mas acho que até cabe um corte nisso, porque assim, vamos ver, vai. Eu coloquei na mão de Deus e Deus não resolveu. Vamos lá, você colocou de qual forma? Por que você colocou na mão de Deus? Porque você não aguenta mais? Porque você está cansada? Porque você... Escuta, as coisas na mão de Deus não tem nada a ver com você. Tem a ver com o nome dele. Tem a ver com o nome dele ser glorificado na situação. Então, quando foi colocado nas mãos de Deus, eu continuei. Mudou? Não mudou. Continuei ali no vício, tal. Só que eu sou muito péssimo, tá, de data. Mas só que teve um Natal, a gente acaba sendo muito religioso, e teve um Natal que eu fiz um propósito com Deus, tá? Eu falei assim, Senhor, do dia 24 para o dia 25 eu não vou usar droga, não vou beber, não vou fazer nada. Então eu cumpri esse voto com Deus. E aí depois voltou a usar tudo normal, tudo voltou na bagunça. Só que teve um dia que eu cheguei em casa, mas tão travado, porque só quem usa droga vai entender, mas tão travado de crack, tão ruim a minha situação, que eu dobrei o meu joelho no pé da cama. Escuta, gente, não foi igreja. Não teve nada a ver com igreja. Eu dobrei o meu joelho nos pés da cama e disse assim, Senhor, se esse Jesus que essa doida fala aí é verdade, me tira disso. No outro dia. Não foi não sei o que lá. No outro dia em diante, eu não usei mais droga. No outro dia. Então, milagre, a gente não explica, a gente simplesmente vive. Então, tudo que eu falar fora disso, eu tiro a glória de Deus e pego para mim. Mas tem a sua vontade, tem que querer, barará. Gente, é colocar a vida nas mãos de Deus. Porque não tem outra saída, não tem outra situação. E é por isso que eu falei para você que, por exemplo, depois, uma semana, tá? Exatas, uma semana, viu, Silvio? Depois de uma semana, cara, eu entrei naquela vibe de não pegar nada.
Então, depois de uma semana, o que eu fiz? Um cara dependente de química nessa proporção, eu fui lá e fui pra linha do não pega nada, gente. Aí, nessa linha de não pega nada, eu tomei uma cervejinha. Sabe aquela cervejinha assim, inocente, aquela que, gente, que soa, sabe, Jovem? Aquela cervejinha que você tá naquele dia de calor, aquela bichona que você coloca. Só quem tem o contato, não tô exaltando, tá? Não tô exaltando isso, mas pra quem tem o contato, pra quem sabe do que eu tô falando, vai entender. É prazeroso. Aquela né? cervejinha suando, naquele dia de calor, que o copo soa. Aí eu fui tomar aquela cervejinha, porque na minha cabeça não pegava. Nada. Foi eu tomar uma cerveja. Eu Você voltei. tava quantos dias sem usar droga? Ah, uma semana, né? Fresco. Uma semana. Fresquinho. Uma semana fresquinho de droga, eu tomei um Sem golinho. remédio, sem nada. Sem nada. Uma semana fresquinho, tomei um golinho, Silvio. Foi um copo de cerveja, eu fumei uma pedra de crack. Aí eu entendi que, pra falar a verdade, porque lembra que eu falei lá Do atrás? Não existe, Silvio, existe ex-usuário, mas ex-dependente nunca vai existir. O cara vai ser a vida toda dependente de química. Não existe ex-alcoólico, existe o cara que não bebe. Existe o cara que não bebe. Porque, pra dizer a verdade, gente, pra dizer a verdade, eu tenho um amigo também, não posso dar nome, ele ficou um tempão, Silvio, de boa, cara, um tempão tranquilo. Mas tempão anos. Um tempão anos, gente, não foi um dia não, um tempão anos. Um tempão antes, coisa de boa. Veio a pandemia, ele se juntou com esse pessoal da Natureba. Aquele cara que fuma, aquele cara que gosta de fumar um baseadinho de boa e tal, parará, parará, ele foi lá e se juntou. E só com as pau. Aí ele fumou, Silvio, um baseadinho, pô. Pergunta onde ele tá agora. No crack. No crack, irmão. Ele ficou quase 10 anos? Não, ele ficou de bom tempo. Eu não vou ficar, pra não ser leviano, eu não quero tá. dar data, mas ele ficou bons anos. Então é por isso que eu falo pra você que não existe existe um cara usuário, mas não existe ex-dependente. Porque o cara vai ser dependente pra vida, se o cara colocar o pé no negócio. Então, se eu hoje... Beber socialmente, esquece. Não dá. Pra mim não rola. Não é que eu sou... não é, você não bebe porque a igreja não deixa. Não tem nada a ver com a igreja, gente. Tem a ver com não pode. Não dá. Pra mim não dá. Você não pode porque você é crente. Não, eu não dou. Não dá pra mim. Pra mim, você tem que entender, escuta, amigão, tem que entender o seu limite e saber até onde você pode ir e até onde você não pode ir. E pra falar a verdade, nada que envolve um sorvetinho com licor rola pra mim. Não dá pra mim. Então, voltar para estar na droga, a minha mudança foi, dobrei o joelho e mudou a minha história. Quando eu fui e continuei nisso, eu entendi que não dá nem para tomar uma cervejinha social. Mas é social. Gente, pra mim, tá? Não rola, pra mim não dá. Então não bebo, não me arrisco, porque foi pela liberdade que Cristo me libertou. Então dobrei o meu joelho, fiz uma oração a Cristo, a minha vida de lá pra cá mudou, não existe mais isso na minha vida. E aí depois a gente entende, culto, igreja é outro detalhe, aí detalhes que nem dizem, é com o Roberto Carlos. Mas foi Cristo que gerou essa mudança, foi Cristo que mudou a minha vida, foi um encontro com Cristo que mudou. Eu só quero pra gente caminhar pro final aqui, pra minha resolução, às vezes a gente fica naquela coisa, né, de contar moeda, porque o cara que já usou droga vai entender o que eu tô falando. Às vezes a gente conta moeda, tá, pra usar droga. A gente conta moeda, não, mesmo trabalhando, não, né? mesmo trabalhando, puxa daqui, que puxa nem de você lá. depois teve a pizzaria, mas mesmo assim, né? Gente do céu, era o que vinha de gente, vamos ali, vamos buscar, vamos, oferecendo, me leva, tal. Era incrível como aparecia gente me oferecendo Até droga. pra querer te dar. Pra me dar. E aí, gente, mas como é que foi? A única experiência que eu me lembro disso, desse contexto, era que eu ficava com muita vontade de usar droga. E toda vez que me dava essa vontade, eu dobrava meu joelho e falava, Jesus, dá pra você me socorrer? E ele tirava a vontade da droga na hora, instantaneamente. Eu quero contar uma experiência para vocês, só quem já teve experiência com isso vai entender o caminho para minha resolução desse milagre. O meu amigo, que eu sempre usava crack com ele tinha aquelas DT antigas, aquelas motinhas 2 tempos, ele tinha um barulho bem específico, tec, 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 ela batia dessa forma. Então
Então, quando dava 2 horas da tarde, eu ouvia a moto que ele chegava na vila, eu sabia que a gente já ia comprar, ia usar crack, era assim que era todos os dias. Gente, eu tava, eu não tô te contando de dias, eu tava 1 ano liberto de droga, gente. 1 ano, gente, liberto, tipo, liberto assim, não usando mais droga, super bem, já tinha fechado a pizzaria, tava em outro trabalho, e eu fazia instalação de internet nessa época. E aí eu tava no banheiro do prédio, 1 ano, eu não tô falando de dias, eu tô falando de 1 ano depois, do banheiro do prédio, eu ouvi uma DT entrar no prédio, tec, 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 tec. A minha boca colou, o gosto do crack veio na boca e a minha boca colou. Aí essa hora que você clama, só o crente vai entender. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. 1 ano. Então você tem certeza que você acha que mesmo usar droga é bom? É bom. E o preço? E o preço da libertação? É isso aí que eu quero falar. Eu quero Bora, que gente. você fale esse final para concluir. Qual o caminho que uma pessoa nesse estado que chegou você, que foi bem assim, se afundou mesmo, fala agora qual é o prejuízo da droga. O prejuízo, porque para falar, dentro dessa rapaziada que é do Natureba, que fuma maconha, ok, beleza, né? Mas é assim, o maior prejuízo existe um ditado, tá? Que você tem 2 olhos, você vai arriscar um. É isso, beleza? Então, quer entrar? Você tem 2 olhos, xará. Você vai arriscar um. Porque sair é que são elas. Entrar é facinho. Entrar é muito fácil. É um estalo, é uma virada de esquina, é uma amizade, é uma curiosidade. Mas pra sair... Porque se fosse fácil, a Cracolândia não tá do jeito que tá. Se fosse fácil sair do vício da bebida, do vício da droga, se fosse fácil, a Cracolândia não está do jeito que está. E na Cracolândia, pode acreditar, tá lotado de curioso. Lotado de curioso. Aí, amiga. A Cracolândia tá lotado de curioso. Você entendeu isso? É sobre isso, gente. Então, quer entrar? Saiba de onde você está entrando, porque é pesado e não é fácil. Não é fácil, não é simples, então o preço vai chegar. A conta vai chegar. E quando essa conta chega, e aí? Porque junto com a conta, tá? Paga filho, paga mulher, paga mãe, pais, né? paga pai, paga todo mundo. Então todo mundo vai pagar essa conta. Até o ponto de muita gente, aí a Cida tem uma dúvida. E aí, é caráter? Aí, você vai aguentar isso até quando? Você vai aguentar aquilo até quando? Você vai suportar alguém que você chega em casa e de repente, Silvão, não tem a panela de pressão, não tem o micro-ondas, não tem porque vendeu. Sabe quem vocês viram trazer aqui? Se eu corre, eu tenho que ir atrás de alguém, cara, ver essas bets aí. Eu tenho uma par de gente viciadona das bets, cara. A gente precisa trazer. É isso, tá então, acabando meu com as vício famílias, não é a questão, jogos. o negócio tá feio. Tá. Então, essa transformação, essa superação, eu não tenho, eu vou caminhar pro final. Gente, obrigado. Bom, César, eu quero te perguntar 2 coisas. Uma delas, para mim, que eu acho assim impactante ter isso nesse conteúdo de hoje. Você pensou em desistir? Então, lembra que eu falei pra vocês que, tipo, toda vez que vinham os convites, eu tinha muita vontade de estar voltando, de estar usando droga. Esse é ali a vontade de desistir. Quando você tem a vontade de querer estar na droga de volta. Então, ali dá muita vontade de desistir. E é ali que você precisa do socorro. É nessa hora. Essa é a chave. Nossa. A vontade de voltar. Meu Deus. E a outra pergunta que eu acho que é para fechar, assim, para você dar essa visão de tudo isso aí que foi passado, que lição, né? Não,
Qual o momento da transformação? Qual o momento... Como você está hoje? Quais são as grandes transformações que isso aconteceu na sua vida? Conta pra gente. Vamos de novo, tá? Tá. Voltamos. E depois disso sendo falado, nesse momento que está hoje, qual a superação? Como você está hoje? Então, a minha vida hoje é uma vida que o próprio Deus tem tido misericórdia da minha vida. Então, hoje, pela misericórdia de Deus, é que nem a gente está falando, né? A gente tem aí esposa, família, filhos, emprego. Então, Deus tem conduzido tudo. O que eu posso te falar que a gente é perfeito? Claro que não, mas Deus tem sido bom. Então, tudo que a gente fala que tira a glória de Deus não é da hora. Então... Bom, gente, foi forte, né? Eu tenho que tomar cuidado porque eu falo muito gente como a gente, né? E aqui eu tô em outro contexto. É o Podmiga. Meus inscritos, foi forte, não foi? Eu tô assim, enfim. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer você, César. Muito obrigado. Obrigado por enriquecer o nosso programa, o nosso podcast com a sua história de superação. E obrigado por tudo. A minha amiga também quer agradecer e tem mais alguma coisa. Esse programa aqui, esse podcast, ele vai ter uma particularidade. Ele vai ter uma caixinha para o convidado responder no final. Todo convidado que vier falar da sua história vai ter esse momento. E agora minha amiga vai fazer os agradecimentos dela, mas também vai falar dessa caixinha. É isso aí, pessoal. O pessoal foi muito forte, não é? Foi profundo. E, César, eu gostaria aqui de dizer para você, muito obrigada por você ter trazido a sua história, por você ter aberto o seu coração, por você compartilhar com a gente toda essa história, né, que teve momentos difíceis, momentos ruins, mas foi transformada e hoje você é um homem abençoado com a sua família, com o seu trabalho, você segue com Deus, não é verdade? Que não pode sair da vida de ninguém, Deus é a solução para tudo. E eu queria muito te agradecer e te honrar, tá? Com algumas coisas, mas assim, de verdade, eu te conheço há alguns anos, mas mais décadas, né? Umas 2 décadas no mínimo aí. Mas assim, tinha coisa que até eu me surpreendi. Imagina o público, né? Imagina os nossos inscritos, né? Imagine, né? Se eu me surpreendi, né? Se eu aprendi nesse momento coisas com a sua história, imagine o pessoal. Não é verdade? Então eu te agradeço muito por isso, né, amiga? Nós, fundadoras do Podmiga, que nós somos muito agradecidas por isso e nós ainda tem uma última coisa que eu acho que você vai, assim, profundamente você vai ajudar as pessoas. Então, assim, a gente tem aqui um quadro no Podmiga que chama Caixa Superação Podmiga, tá? Então aqui você vai responder, aqui dentro dessa caixinha, César, tem 2 perguntas. Aliás, não é 2 perguntas. Aqui dentro dessa caixinha tem um resumo, digamos, de algum momento da sua vida. Então, assim, são 2 coisas que estão aqui nessa caixinha da superação e eu quero que você compartilhe com as pessoas, tá bom? Com os nossos inscritos. Sim. Com a gente, amiga. É isso aí. Tá bom? Então, aqui, César, nessa caixinha, eu queria que você pegasse aqui, e são 2 perguntas e eu vou te fazer, tá bom? É a caixinha Superação Podmiga, pessoal. Isso aí. É um quadro. Então, assim, é o seguinte. Perguntamos para você, antes do início dessa entrevista, qual foi o maior aprendizado que você teve de toda essa sua trajetória de vida até hoje. Porque nada é em vão, pessoal, tá? Então, assim, ele vai compartilhar com você qual foi o maior aprendizado que ele teve, que esse homem teve até hoje com a história dele. E também ele, com toda a autoridade que ele tem, vai dar um conselho. Você pode falar assim, olha, mas conselho, eu não quero ouvir. Sabedoria estão nos conselhos. Ele pode até depois citar para você onde é que está na Bíblia o que se trata de conselho, né? Tem gente que fala assim, minha mãe fala demais, meu pai fala demais. E se conselho fosse bom, vendia não dava. Presta atenção nisso. César, você pode então responder então essas duas perguntas aí? Bora lá, gente. Aqui tá falando pra mim qual foi o meu maior aprendizado. Isso. E o maior aprendizado que eu entendi na vida inteirinha é que sempre vai dar pra recomeçar.
Muito bom. Sempre vai dar para Recomeço. recomeçar. O recomeço. Meu Deus. O Perfeito. recomeço é algo que é para a vida, né? Quer dizer. E aí, outro conselho que eu posso dar, eu vou deixar como conselho, tá? Pode falar aqui com os nossos Salmo inscritos. 30, porque eu tô lendo, né, amada? Não, desculpa. Mas o conselho que eu posso dar, gente, eu acho que não existe um outro a não ser Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o resto ele vai fazer. Perfeito, César! Obrigada! Obrigado! Isso aí! E amiga? Aí. Muito bom. Encerrou, né, essa parte? Aí fez o encerramento. Aí acho que agora vocês precisam finalizar. Isso, agora a gente Aí vai... umas coisas que eu senti falta. Vocês não pediram patrocinadores, eu nem sei se vocês querem fazer isso nesse A episódio. gente ia gravar o vídeo de patrocinador. Pode Não, falar agora? Durante o episódio. Esse é o que vai pro YouTube. Tá. Se vocês quiserem falar Vou- isso, essa é a hora. Tá. Se vocês quiserem pra pedir. Quiserem não, vocês precisam pedir pra galera se inscrever no canal. Vou falar. Eu falei só no comigo. Só falei no começo, mas vou falar de novo. A amiga é especialista nisso. E pedir, né, assim, falar Pra que comentar. da mesma maneira que o César veio aqui, você pode vir aqui contar Eu sua falei no história. começo, mas vou falar de novo. Essa é a hora de a gente. Mas lá falar no começo tem, né? Tem, mas é que talvez a pessoa Se só perde. assista o final. Tá, vou falar agora. Aí é Tá, importante. vou falar. E vai entrar a caneca dele? Aí- Agora é a hora do encerramento, vocês podem falar tudo isso e no final dá o presente. Tá. Então, amigo, já pode se preparando. Mas Tá. não pega ainda. Tá. Vai fazer o Toda a suspense. encenação, né? Tá. E Aí vai então. continuar de onde parou, bateu as Tá. palmas. Tá. Vamos lá. 3, 2, 1, voltamos. Bom, gente, tendo dito isto, meus inscritos, a gente está impactada, não tá, amiga? Porque, enfim. Mas agora, vamos para a parte assim, que vocês vão fazer esse canal crescer. Vamos. Nós já temos 112 inscritos no canal e o último episódio bateu 400 visualizações. Então, 112 inscritos e não quantas mil visualizações? 400 visualizações. 400 visualizações, gente, é sério. Para um canal modesto, um canal que começou agora, eu posso falar para vocês, eu tô muito feliz e tô agradecida. Mas, ó, você que é nosso amigo, os amigos dela, os meus amigos, o amigo do amigo, eles vão ter oportunidade de vir aqui contar a sua história de superação, seja em qual segmento for da vida, porque só a pessoa que passou os momentos ali que sabe o que mais marcou e o que fez a virada de chave, ou o que fez ela sair daquele vale, ou daquele momento de eu não existo, eu não estou existindo, para poder continuar. Mas você pode vir, você que está me vendo e mora em outro bairro ou outra cidade aqui dentro do estado, ou você que mora em outro estado, você pode vir aqui. A gente dá um jeito de você vir aqui. Eu quero você aqui comigo. A minha amiga quer você aqui no nosso podcast, no Podmiga, contando a sua história. Então, você vai colocar no comentário, vai falar, ou vai chamar lá no Instagram do Podmiga, vai colocar no nosso direct e você vai estar aqui com a gente. Você vai ver que vai ser também, não só para nós, mas vai ser um momento único para você, né? A amiga também vai falar comigo e tem uma surpresa ainda para o convidado. Se inscreve nesse canal. E eu também quero falar que você que quer patrocinar, quer ser parceiro do canal Podmiga, desse podcast, você pode vir com a gente. Eu já tenho, são 3 parceiros. Eu tenho o próprio, a Flow Up, eu acho que eu não sei falar o nome, mas a própria agência que nos produz, ela já é a nossa parceira. Como? Eu te garanto que ela já é a nossa parceira. Então, você precisa de um lugar para fazer o teu programa, para gravar um depoimento, ou para se aventurar, não de forma leviana, porque isso aqui a gente está investindo para levar para a vida. Você pode chamar a Flow Up. Você vai ver em todos os sentidos como ela pode ser uma parceira sua.
E eu tenho também um parceiro que é nada mais, nada menos que a Clínica de Estética Essência aqui no Parque São Vicente. Eu vou fazer vídeo de lá, a gente já foi, tem as nossas parcerias, a gente vai para lá fazer algumas coisas. Eu não fui ainda, mas eu vou e vou botar lá no canal. Então, a Essência está com a gente, a Jennifer, lá do Parque São Vicente. Quem está com a gente, que deu um make, fez o cabelo, fez maquiagem para nós, nos tratou com tanto carinho, acordou cedinho para fazer isso para a gente, porque a gente está fazendo isso. Talvez você vai ver em alguns horários diferentes, mas a gente fez isso em algum horário mais cedo. O salão, o Universo Feminino, o Universo Feminino. A Gabi, ela tá de parabéns. A escova dela é maravilhosa. Dirá perfeita. Isso. E ela também, assim, na correria, mas ela conseguiu entregar um conteúdo legal pra gente. E tem uma pessoa também que é nosso parceiro, gente, que é o nosso convidado de hoje. Ele é uma pessoa que é da área do cosmético. Ele vende algumas marcas, representa uma outra, aqui em Mauá, em Ribeirão, Suzano, enfim, onde você chamar, ele vai. Ele é um terapeuta capilar, mas ele também vende os produtos, né? Ele distribui, e ele também é nosso parceiro. O César Ávila é um parceiro nosso, tá, gente? E é isso. Vai, amiga. Claro, vai nessa. Vai aí que essa honra aí que a gente vai ter agora também para você inscrito. É um presente nosso. Pessoal, ai, que legal, né? O César, ele não só honrou a gente com a confiança que ele nos prestou aqui de vir contar a história dele, como ele também está honrando. 2 minutinhos, tá? Pra encerrar. Tá. Como ele também está honrando com a parceria dele, na verdade? Isso. Então, assim, humildemente, porque com tudo que ele contribuiu hoje, de fato, é impagável, tá? Então, a gente quer dar para ele, a gente preparou aqui, César, com o maior carinho, a gente preparou uma caneca para você, tá bom? Então, a gente quer dar para você. Olha, vem aqui. Posso levantar, Silvia? Pode? Então, Vai, a gente quer... Vai lá, amiga, vai lá. A Leva. gente Ele não levanta não, tá? Tá. Ele não, né? Ah, tá. Mas pode entregar só. Tá. A gente quer honrar você, César, com esse presentinho simples. É uma Caneca Pode canequinha Miga. que a gente, caneca Pode Miga. Isso aqui, César, é um aromatizante para carro. Seu Tá. carro novo. Eita! Ai, que o cheiro chique. que saiu da concessionária. Olha, gente, agora, chique. tá Olha bom? lá. Então é algo simples, só mesmo é uma lembrancinha, são 2 lembrancinhas para você. Caneca tá Pode bom? Miga e um Top. cheirinho, um Obrigado, aromatizante. E assim, junto com tudo isso, a gente agradece muito Obrigado. você. Verdade. Obrigado. Que Deus continue te Abençoe. honrando, te Obrigado. ajudando. É isso daí. É isso mesmo. A gente agradece muito. Obrigado, gente. Obrigado, eu gente. quero só agradecer vocês, agradecer o público, agradecer a todos que nos ouviram. A nossa ideia aqui é engrandecer o nome de Deus, não é religião, mas engrandecer o nome de Jesus, e que você possa realmente entender que há caminho. Eu quero louvar a Deus por tudo. E, gente, se inscreve no canal. Gente, se inscreve nesse canal, liga o sininho, comenta, porque tem tanta coisa superficial, né, na internet. A gente está aqui fazendo algo diferente. E, falar um negócio pra você. Eu quero fazer uma propaganda. Se você tem vontade de fazer um canal, de fazer alguma coisa, gente, chama aqui. O Silvio Jovem, gente, rapaziada da minha qualidade, tá? Vem pra cá, tá bom? Verdade. Grande abraço. Muito bom.